Olá, eu sou Alexandre Salles, arquiteto, professor e curador. Estamos aqui em Minas Gerais, na Semana Criativa de Tiradentes, em frente ao Chafariz de São José, lugar propício para a gente falar de tendência, né? E quem está aqui comigo nessa missão é a Patrícia Fetti, gerente de marketing e de serviços de cor e design da Tintas Sherwin-Williams. Olá! Oi, Ale, tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre o nosso estudo de tendências da Sherwin-Williams. Gostaria de agradecer você estar aqui com a gente e agradecer as pessoas que estão aí nos assistindo. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, acho que antes de começar, seria interessante dar um panorama, né, do que é a Semana. É um projeto cultural e social que tem como foco divulgar e valorizar saberes e tradição. Ele foi idealizado pela jornalista Simone Quintas e pelo produtor cultural Júnior Guimarães em 2017. Então a gente está já há algum tempo aí trazendo essa vertente de uma forma bastante expressiva. E o que é interessante é que todo esse movimento busca trazer uma ponte muito forte entre o artesão e justamente o design. E os designers que são convidados através de experiências imersivas durante todo o ano. A partir disso a gente consegue ter um frescor, né, do que na realidade essa confluência de saberes, né, pode promover. E de certo modo isso é exposto durante a semana, né, envolto, né, numa atmosfera cheia de conteúdo relacionado à arquitetura, gastronomia, dança, música, né, uma forma realmente de criar uma imersão para todo o público. E isso é interessante porque eu acho que todo esse colegiado de informações também é para pensar tendência. Né? Não tem como pensar tendência se a gente passar por todas essas visões multiculturais, né, Paty? Isso, eu concordo com você, Ale. E a tendência, né, dentro da Sherwin-Williams, quando a gente trabalha a tendência para o estudo de cor, a gente sempre olha mais ou menos de 12 a 18 meses para frente. Mas eu vou começar primeiro com o que é a tendência, né? Quando a gente trabalha com o estudo de tendência, a gente usa um termo que se refere ao espírito do tempo, que é o Zeitgeist. Esse espírito do tempo seria como se a gente tivesse uma fotografia daquele momento. E baseado nessa fotografia, né, a gente vai traduzir aquele momento em cores. E Paty, quem define esse estudo e como funciona? Na Sherwin-Williams, nós temos um grupo de profissionais multidisciplinar. Como a Sherwin-Williams é uma empresa que atua na fabricação de tinta para diversos segmentos do mercado, nós trabalhamos para segmento automotivo, nós trabalhamos para segmento arquitetônico, nós trabalhamos para o segmento naval, temos tintas em spray. Então, nós reunimos esses profissionais que normalmente são designers de interiores, arquitetos, designers de produto. Cada um deles faz parte de uma divisão da empresa que está relacionada a esse segmento de mercado. Juntamos todo mundo faz as suas apostas baseado nesses direcionamentos, nessas influências que a gente estuda ao longo do ano. E a gente traz para essa reunião, que é uma reunião presencial, as cores de cada localidade até, porque a gente trabalha com localidade da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia. Fantástico. Juntamos todos, né? Então é basicamente dessa maneira. Faz todo sentido, né, esse pensar em torno das cores, mas eu estou curioso para saber qual é esse centro de pensamento para as tendências de 2023. Todos os anos nós temos um tema central. E o nome do estudo de tendência de cores da Sherwin-Williams é sempre Color Mix mais o ano de referência. E para 2023 a gente também tem um tema central que, baseado nele, a gente vai derivar aí 4 paletas de 10 cores cada uma. Eu queria que vocês vissem aí o tema central, vou deixar passando um vídeo para vocês poderem dar uma olhada. Para 2023, o nosso tema central é a Terra, ou seja, o planeta Terra. E a partir desse planeta Terra, né, desse tema central, a gente distribuiu em 4 paletas. E a gente vai ter aqui alguns convidados, Ale, que vão estar comentando sobre essas cores, a gente vai ter o depoimento deles. E as locações que a gente vai fazer esse depoimento, onde a gente vai andar aqui pela cidade, são espaços que receberam também as cores da tinta Sherwin-Williams. Ou seja, a gente vai presenciar isso ao vivo e a cores. Exatamente, Então, vamos lá, uma gente. experiência única. vamos lá.
Olá, estamos iniciando, né, uma sistemática de conversas muito interessantes nesse lugar especialíssimo, uma sala verde, né? Isso para a gente é um presente e convidados especialíssimos, né? Luliviana, Paulo Alves, Vitor Penha, Pati. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês antes da gente começar a nossa jornada. Eu escolho, Vitor. Bem, sou arquiteto, minha carreira começou como arquiteto, trabalhei muito, tive uma grande experiência com interiores e projetos comerciais. Fiz uma pesquisa muito grande em cima de percepção e hoje eu estou voltado para junto com uma incorporadora onde a gente faz células regenerativas dentro da cidade, onde a gente entende a importância da iniciativa privada nessa construção dentro de um novo formato de viver. Fantástico, fantástico. Luli? Sou designer, eu pesquiso e estudo artesanato brasileiro, eu trabalho com a questão da geração de renda, fortalecimento da mulher, e aí eu desenvolvo produtos, tanto na parte de casa quanto na parte de moda. Maravilha. Paulo? Eu sou arquiteto de formação, designer pela prática da coisa, mas antes disso eu sou caipira, sou do interior de São Paulo. Eu acho que essa coisa da terra, assim, de ter sido um menino, de ser criado embaixo de mangueiras como essa aqui, e muito maiores ainda, faz toda a diferença, né? Para mim. Eu acho que a gente teve uma assertividade na escolha do local, porque trazendo, né, parte da sua fala, né, baseada na questão da terra, hoje o nosso bate-papo ele vai se balizar na questão do bioma, né? Então, bioma como paleta, né, escolhido pela Sharon Williams, mas também justamente esse entendimento do bioma como ecossistema, né? E Paty, eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho pensado pela Sharon, baseado nos biomas. O bioma é a primeira paleta, né? Então, o bioma é a nossa conexão com a natureza e o equilíbrio que a gente consegue ter através do contato com ela, através de colocar isso no nosso dia a dia, né? E dentro da conexão com a natureza, a gente elencou aí a primeira influência que a gente chamou de fitoceno, que em contraponto aí com o antropoceno seria uma era geológica onde as plantas estão liderando aí essa era, né? O quão importante são as plantas, a natureza na nossa vida e como a gente também fez uso delas durante a pandemia. A segunda influência é que a gente passou a ter, né, já vem, né, de um tempo, e eu acho que a pandemia só foi o gatilho maior, a gente passou a ter uma mente mais regenerativa do que extrativa. Então, todos esses processos de upcycling, de reciclagem, de reuso, de pós-consumo, tudo isso veio com essa mente. A terceira influência é o sistema circular, baseado que deriva mesmo dessa mente nossa agora regenerativa, né? Você trabalhar toda uma cadeia produtiva e sustentável junto com as pessoas, junto com os materiais. E por último a gente tem a protopia, nós chamamos de protopia, que seria uma utopia materializada, né? Porque é uma utopia que depende, na verdade, das suas escolhas, das suas ações. Não é uma coisa que você só vai imaginar e não vai fazer nada a respeito disso. Então essas são as 4 influências que a paleta bioma se baseia. Eu queria voltar então nesse gancho, porque eu estive visitando a sua instalação aqui em Tiradentes, onde a gente escreve, a gente se expressa, né, aquilo que a gente quer e coloca lá na floresta, na praça. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu fui convidado pela Semana Criativa por 2 marcas, né, que apoiam a semana também, como vocês, e que são marcas ligadas fortemente à sustentabilidade, né? Uma são plantadores de madeira, né, de uma madeira recente no Brasil, que é o mogno africano, e a outra é EcoSimple, né, que faz tecidos a partir de resíduos, né? E aí eu tinha que juntar essas 2 coisas, fazer alguma coisa em algum ponto da cidade que fosse mais coletivo, não ia ser dentro de nenhum edifício, né? Eu resolvi trazer a floresta, né, para essa praça, né, no Lago ali de Santana, e aí usar essa madeira desse pessoal, né, a primeira tiragem que eles estão fazendo, vamos dizer assim, é o desbaste, né, então são madeiras estreitas, e usar essa madeira montando uma floresta ali para as pessoas interagirem, entrarem nela. E depois essa madeira tem um segundo destino,
que ela vai para a escola da semana que a gente está criando. E eu falei, como é que eu vou juntar EcoSimple nessa história? Porque madeira é a minha praia e já fizemos essa coisa. E aí que eu repensei e falei, essa coisa, o que a gente mais quer, o que a gente mais precisa é ser ouvido, né? Então a gente pegou os tecidos, fizemos as folhas dessa galhada toda para completar, porque árvore com folha é lindo também, né? E aí você vai e escreve a tua mensagem, quer dizer, você é ouvido ali. Lindo, né? E é interessante, vou aproveitar o gancho, Paulo. Eu queria ouvir um pouco de você, Luli, né? Como essa relação de circularidade e escala é presente no seu processo criativo e para você também, Vitor. Eu faço parte de uma ONG que chama Casa do Rio, lá na Amazônia. E a gente trabalha a gente começou um trabalho numa comunidade ribeirinha. Perfeito. E agora a gente está trabalhando com a questão indígena dentro dos centros periféricos, uma comunidade próxima a Manaus que chama Parque das Tribos. Lá tem mais de 30 etnias e a gente começou esse trabalho de artesanato como geração de renda. O que acontece? A matéria-prima mudou. Não é a natureza, é o lixo. Mas o saber está dentro. Está preservado. E aí a gente fez com o seu Guilherme e com a dona Laura, eles já fazem o urutu. Então a gente manteve os cestos, só que mudou a matéria-prima. É o lixo, é o PET. E foi muito legal, assim, Ale, porque a gente acabou escrevendo no Museu da Casa esse trabalho, mas de uma maneira muito... vamos escrever, quem sabe? E a gente ganhou. E isso trouxe uma autoestima para eles, e não é questão do valor financeiro. Simbólico, né? É o simbólico do tipo assim, a gente está no caminho certo. A partir do momento que você traz a possibilidade de valorizar e preservar uma tradição, um saber, né, e de algum jeito promover essa continuidade, você está dando voz para que isso exista, né, que é um pouco do que o Vitor estava falando. É um pouco interessante porque esse pensamento que a Luli falou não é diferente quando a gente está pensando no nosso prédio, só que só mudou a escala, porque é esse mesmo pensamento. São Paulo tem só no centro expandido tem mais de 1.400 prédios subutilizados. Nossa. Que estão ali perdidos, entendeu? Também, e né? Prédios que, por exemplo, se fossem ser construídos hoje dentro da legislação, não poderiam ser construídos naquela escala que tem, né? E que são subutilizados. Só que também não adianta a incorporadora chegar lá e fazer o retrofit do prédio. Você tem que ter uma preocupação de que essa fachada seja permeável para a cidade, que é o que a gente faz no Virgínia. Né? Por exemplo, Virgínia, a gente levantou, está fazendo a revitalização desse prédio, que é icônico em São Paulo. Nossa preocupação maior é que tipo de operação que nós vamos colocar lá embaixo que seja transformadora. Estamos criando uma conexão, um bulevar entre duas ruas para virar uma arquibancada do conhecimento. Estamos fazendo uma relação do prédio, junto inclusive com a participação do Paulo, que é em frente à ocupação 9 de julho, como ativar a ocupação, a marcenaria da ocupação, para que eles sejam os que vão fazer o design do prédio. Isso você faz uma relação conectada com o entorno. Você começa a pensar nesse ciclo regenerativo que está sendo feito. Que nem eu costumo dizer que nos meus projetos tudo se destaca e nada se destaca, porque eu gosto que num primeiro momento o olhar se perca, que a casa não pode ser maior do que o ambiente que ela habita, né, em que ela coexiste. Quando vocês pensam numa cor, para isso o que vocês estão falando? Abaixa a bola. A cor ela tem que ser integrativa, não de destaque. Né? Vocês não estão falando em uma cor fluorescente. Vocês estão falando em cores que vão fazer com que a gente entenda que tem uma integração com o nosso entorno. Se conecte. Que se conecte, né? E as cores que fazem parte da paleta bioma, elas estão, lógico, ligadas à natureza. São os tons de verde, e eles não são os verdes cítricos, eles são os verdes que estão atenuados, né, mais acinzentados, mais desaturados, por conta do momento que a gente está vivendo. Né? A gente tem tons de azul também, sempre para a gente recordar e lembrar que a gente tem o céu, que a gente tem água, que a gente tem essa parte de natureza. Temos os tons neutros, que são os de fibras naturais, né, como a gente estava comentando, né, que muito do que se trabalha através das fibras, através do material, e a gente também tem os tons terrosos. Então ela é uma paleta que evoca a natureza, ela é baseada na natureza, para que traga não só o bem-estar para a gente, mas que traga o aconchego e que traga essa força e o otimismo, né, que a gente precisa. A gente também tem
mais um convidado especial, que é o designer Pedro Franco. E vamos acompanhar o que ele tem para falar com a gente. Isso, ele tem um depoimento para falar aí pra gente. Eu estou aqui em Tiradentes, a convite da Sher Williams, num dos espaços que eu considero mais emblemático da cidade, porque aqui a gente tem o histórico chafariz de São José, de 1749, ladeado por um paisagismo moderno assinado pelo Burle Marx. E aqui me traz uma reflexão sobre um dos pontos fundamentais do design de hoje em dia, que é a sustentabilidade. Eu acredito hoje num viés de sustentabilidade falando de um design atemporal. Agora, como que a gente expressa um design com atemporalidade? Eu acredito que seja trazendo amor, trazendo alma, trazendo raízes locais, ou seja, mais do que uma forma e função, trazendo produtos que emocionem e que criem uma verdadeira relação de amor com o usuário. Afinal de contas, quando a gente cria esse laço afetivo, nada as pessoas descartam. E eu gosto também sempre de pensar em uma utopia possível com relação ao design. O design como uma ferramenta que ele pode mudar o mundo. O design está no nosso entorno, desde o celular que a gente usa, a roupa que nós usamos, o carro que a gente entra. E se a gente tiver um comprometimento social, a gente pode mudar o mundo, seja pelo viés da sustentabilidade, do socialmente correto, trazer luz para uma região, ou ainda a gente pensando também pelo lado de um uso de uma matéria-prima diferenciada. Olá, estamos de volta, hoje com convidados especialíssimos, né? São os idealizadores da Semana Criativa Tiradentes, Júnior Guimarães, Simone Quintas, e também um convidado especialíssimo, o designer Rodrigo Ambrosio. E acho que para começar, conta um pouquinho de vocês. A gente já sabe, a gente é fã, mas é sempre legal ouvir trajetórias. Bom, meu nome é Simone Quintas, como o Ale falou, eu e o Júnior somos organizadores da Semana Criativa de Tiradentes. Minha formação é de jornalista, então durante muitos anos eu trabalhei numa revista de decoração, por isso meu envolvimento com esse mercado de arquitetura. E lá por volta de 2014, não sei precisar exatamente, começou a ter uma nova onda de designers se aproximando muito do artesanato. E eu adorava ver aquele movimento, publicava matérias sobre o assunto e morrendo de vontade de estar de alguma forma envolvida nisso. E aí foi quando começou aos pouquinhos nascer a ideia de fazer a Semana Criativa de Tiradentes. Eu já gostava de Tiradentes, já era frequentadora, conhecia o Júnior, né? Então foi uma combinação perfeita, ele vai contar, porque o Júnior tem muito essa coisa de saber fazer um evento, a experiência dele nisso. E aí foi nascendo aqui a quatro mãos a ideia de fazer o festival da forma que é, com um projeto também social. E eu não vou contar tudo, senão não vou deixar nada para ele falar. Eu sou mineiro, nasci em São João del Rei, uma cidade aqui ao lado de Tiradentes. Para mim, essas cidades não têm fronteiras, para mim é a mesma coisa. Mas moro em Tiradentes desde 88. Depois passei um tempo em São Paulo. Sempre trabalhei com produção, revezando produção com outros trabalhos, assim, quando era necessário. Minha formação é bem... Assim, na verdade, sou formado em administração, mas estudei comunicação, fiz educação patrimonial. Mas o que me formou mesmo foi o trabalho. Muito bom. Rodrigo, fala um pouco de você. Meu nome é Rodrigo Ambrosio, sou alagoano. E desde sempre, eu sempre convivi com fazer manual. Mesmo depois conhecendo a imitação dessa repetição humana, né, que é a fábrica, que é o fabril, que é a indústria, eu nunca deixei de me interessar pelo que as mãos humanas fazem. Acho que os três depoimentos, né, colocam a gente num pensamento muito interessante e aproximado, né, Paty, em relação a esse lançamento, né, da paleta Saberes. E eu acho que é ponte para você falar um pouco sobre como isso, na realidade, tem sido um catalisador para esse lançamento de vocês aqui. Com certeza, né? Eu acho que a gente teve uma sinergia tão boa, né, com o que a gente viu aqui no ano passado, que nos motivou para esse ano, né, trazer uma paleta que fosse inspirada
na valorização do artesão, no design manual, no ativismo coletivo, nessa economia de engajamento. Bom, Paty, a paleta é extremamente interessante. Eu queria que você contasse um pouco dessas influências. No nosso estudo de tendência, para cada paleta, nós trabalhamos com 4 influências. Então, para a paleta Saberes, a primeira influência que a gente trabalha, e que assim, acho que vocês vão ver que as 4 influências é muito Tiradentes, né? Essa questão aqui do que a gente vivencia, do que a gente sente. Então, a primeira influência dentro da paleta Saberes é o design manual, é esse ativismo coletivo, é você estar junto desses artesãos, né, vivenciando esse trabalho. O segundo, né, deriva do primeiro, né, vocês vão ver que é tudo juntinho, né, é tudo junto e misturado. Tudo garrado, como diz aqui. Isso, que é a valorização do artesão. O terceiro é esses próprios saberes ancestrais. Então, o que vocês fazem aqui é divino, porque a gente vê aí, eu sei que vocês não querem dar um spoiler, vocês vão falar de histórias que perpetuam essa cultura, esse saber, e como é que elas acontecem. E o último é a economia do engajamento, como a gente se articula para conseguir fazer com que as pessoas se engajem dentro dessa causa. Então, as cores, elas são decorrência dessas 4 influências. Então, primeiro a gente sente essa influência e depois a gente desenvolve as cores. Bom, ouvindo as influências, é evidente que isso, né, gere a todos nós uma curiosidade, né, de como isso, né, nos respectivos trabalhos, nos respectivos olhares, ou até nas respectivas histórias, né, podem ser comprovados, vamos assim dizer. Rodrigo, eu queria ouvir um pouco você. Falar um pouquinho de ancestralidade, que eu penso que faz total sentido a ancestralidade ser um certo mapa. A própria natureza também que vem antes ser um certo mapa, que a gente vai fazendo um percurso e para dar uma olhadinha. Estou indo no caminho certo, né? Então, se volta para a natureza, se volta para a nossa ancestralidade do fazer manual. E quando eu penso em Tiradentes, em Minas Gerais, nessa natureza, é uma pepita, né? A gente sempre olhar para a terra, seja na pedra, no barro, nos metais, no ouro. E recentemente até fiz uma parceria com o Vaguinho, que é o Estúdio Trindade aqui de Tiradentes, que foi um dos primeiros no projeto da Semana Criativa, e eu acho que cumpre uma missão muito importante, de olhar para essa terra, para esse lugar, para esse chão. Então foi uma inspiração bem interessante nas pedras, nos minérios, de certa forma, também o ouro, né, que tem uma história controversa, mas fica... Mas ainda assim é a história, né? Fica o lado poético também disso, então a gente chamou a coleção de Áurea. Fantástico. Eu acho que essa paleta, né, essas influências todas que você mencionou, foi muito bem... É a nossa vivência, né, Júnior? É muito engraçado vocês falando isso, porque todas essas influências é o que a gente sente no dia a dia no trabalho. Parece que você estava com a gente trabalhando há muito tempo, inclusive, para vocês chegarem nisso. E quando a gente começou, os artesãos daqui, né, tinham... Acho que isso não é uma coisa só daqui, isso acontece em vários lugares, mas eles se repetiam muito. Todos faziam exatamente a mesma coisa, embora todos com um conhecimento muito profundo e capazes de fazer coisas muito maiores, talvez o medo de inovar fazia com que eles ficassem naquela zona de conforto fazendo sempre a mesma coisa. Com isso, eles acabaram se tornando concorrentes uns dos outros. E eles então não trabalhavam num coletivo. A gente começou a juntar os artesãos e a gente começou a notar que essa coisa que causava uma certa estranheza porque eles se viam como concorrentes, eles começaram a ver que coisas incríveis eles criavam juntos. E quando teve o primeiro festival que a gente mostrou as primeiras peças e eles sentiram a repercussão e eles começaram a se perceber, quando eu junto com fica mais interessante. Eu tenho um trabalho que dificulta a cópia, né? Eu consigo cobrar um preço mais justo pelo meu trabalho. Então eles entenderam isso, que juntos eles são muito fortes. Assim, primeiro eu tinha pensado em falar de um artesão, mas depois, assim, como a gente está na frente do bacheiro da Eliana... A verdade é que... Então, assim, eu acabei lembrando dela também, assim, quando a Eliana foi trazida como uma possibilidade para a gente trabalhar, inclusive indicada por um outro artesão, que aí a gente já começa a ter uma generosidade um com o outro e falar, só existem 2 pessoas que continuam trabalhando com essa técnica do bacheiro, que é um tear manual, né? Uma grade, na verdade.
Mas quando a gente chegou para conhecer a Eliana, a história que ela tinha para contar para a gente, né? Essa história do saber passado pela mãe, na verdade tinha uma dor misturada com esse aprendizado, assim, quase como uma coisa imposta. Mas aí na hora que você separa a dor da criação, né? Para ela entender como que isso é forte e talvez a próxima geração tenha muito mais vontade de dar continuidade nesse trabalho e não perder isso, né? Isso é uma influência também da paleta, essa coisa da... Sim, de você, a partir da valorização, você consegue fazer com que os outros... você dá luz para isso, né? A pessoa vai se sentir mais valorizada, vai querer mostrar aquele trabalho dela e com isso vai passar mesmo. É uma coisa que para ela tem valor, que senão não vai passar o que não tem valor. Sim. Né? Ela tem orgulho do que a família faz, né? Reconhecimento, né? E cor é luz. Da de luz, não pegar cor. Paty, vamos falar um pouquinho das cores? Vamos puxar o gancho aqui, que a cor é luz, e vamos comentar sobre as cores aqui da paleta Saberes. Exato. Para a paleta Saberes, a gente tem os tons de vermelho argilosos, que vem da terra, né? E esse vermelho argiloso ele vai representar a ancestralidade, muito ligado nisso. A gente tem os tons que a gente chamou de joias preciosas, são verdes, né, que remetem às nossas joias brasileiras, verdes e azulados, para falar e para remeter à preciosidade que é uma peça feita à mão. E depois a gente tem os tons que são mais neutros acinzentados, um pouco de tons pastel, que eles vão fazer a conexão entre o criador e a criatura. Bom, e agora eu queria convidar vocês para a gente ouvir um pouco do depoimento do Marlon Carvalho, que é um artesão local aqui, que trabalha com madeira, do ateliê Curral da Cor. E vamos ver o que ele tem para falar sobre o trabalho dele e como ele se relaciona com a nossa paleta Saberes. A minha pintura, ela é sempre sobre madeira. E com isso eu trabalho com vários artesãos da cidade também. São vários colaboradores, vamos dizer assim, que vai trazendo as peças, eu vou fazendo o trabalho da pintura em cima e a gente transforma essas esculturas em peças já pronta, pintada. Então é sempre um trabalho conjunto, um trabalho que no final está representado por eles, pelo nosso trabalho de pintura e representando também a nossa região. Gente, que delícia de lugar. Tá aqui com você, Cris, Karina, com o seu Pietro Oliveira, designer, seja bem-vindo. E também para aproveitar para a gente falar, né, da cor essencial, né? A gente falou tanto da questão do que é essencial dentro da pandemia, né? E agora, nesse pós-pandemia, né? Como funciona pensar sobre esse conceito dentro da Sherwin Williams? O essencial veio através com o reflexo da pandemia, né? E a gente percebeu de um ano para o outro que a conexão com as pessoas ela estava muito mais importante. Se a gente não se ajudasse, se a gente não fizesse essa conexão com as pessoas, a gente ia perder muito. E dentro da paleta essencial, a gente trabalha com 4 influências. E a primeira influência é o autocuidado, então a conexão nossa, a Karina vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas... Sem spoiler. A nossa conexão com a nossa casa, a forma do nosso autocuidado para a gente conseguir se curar e a partir daí conseguir trabalhar e curar, quem a gente pode ajudar. O segundo ponto é o alinhamento energético, então a nossa casa como um santuário, como um lugar que eu recarrego as minhas energias, tudo que eu dou para minha casa, ela me volta, sei lá, 10 vezes mais. A terceira influência, a gente vai trabalhar inclusão, equidade, diversidade e essas estratégias que a gente precisa implementar para que isso seja realmente assertivo. E por último, comunidade. Né, que esses novos ecossistemas que estão surgindo, como a gente vai se relacionar e qual o nosso papel para que tudo isso que a gente acabou já de falar, que essas outras influências
se unam e que a gente consiga mesmo implementar. Querido, como é que você trabalha, né, o conceito de comunidade no seu trabalho e como isso, na realidade, reflete em bem-estar nos ambientes? Na verdade, eu penso a comunidade através do conforto. O meu design eu faço para ele ser confortável para quem vai usar e para quem vai fazer também. E o máximo possível também para a natureza, através da responsabilidade com os materiais e na própria forma construtiva. Então, eu tenho comigo uma rede de artesãos, a maioria já aposentados, que trabalham cada um numa cidade diferente. Olha que interessante. Eles são pessoas com muito conhecimento. Eu faço o papel de buscar o melhor material, com certificado, com qualidade, e levo para eles para fazer a produção das peças com o design já pensado para eles fazerem. Então, o conforto é talvez mesmo até na posição que ele vai passar a peça numa tupia, por exemplo. E eu vejo que esse conforto ele reflete também no conforto para o usuário ou para quem vai consumir de qualquer forma, porque cada etapa do processo ele tem um cuidado. E esse cuidado ele reflete na casa da pessoa, porque eles acreditam em fazer dessa forma mais horizontal, mais orgânica e não se importam às vezes até de esperar um pouquinho mais para saber que estão tendo um produto que tem um trabalho justo, com a qualidade boa e com um design interessante também. Isso é interessante porque a gente traz justamente duas camadas junto com a questão da comunidade, que é o tempo e afeto. Né? Então é muito interessante, né, ouvir isso, porque acho que o reflexo na peça, né, e obviamente no ambiente acaba sendo harmonizado também por essas duas capilaridades aí da sua fala, muito bacana. E aí eu queria trazer para você, Ká, né, usando até esse trabalho incrível que vocês fizeram, como foi pensar, né, essa casa santuário, né, a partir dessa percepção da metodologia de trabalho de vocês, que é super interessante. A gente gosta de trabalhar com as energias da cor. Então, quando a gente escolhe uma cor, não é só a combinação estética, porque a gente trabalha com estética, né? Só que não é isso que reverbera. Primeiro ponto é assim, o que a gente quer transmitir com essa cor? Qual é essa energia? O que a gente quer colocar ali? E sempre a nossa vibração é assim, eu quero trazer alegria, risadas, amigos. Então a gente escolhe. Estão conseguindo. Nos projetos a gente usa a cor como cura. Por exemplo, agora está tocando o sino da igreja. É uma super energia aqui, vibrando. Então as cores dessa casa, aqui na Semana Criativa de Tiradentes, tinham um propósito. A gente queria chegar até o coração das pessoas com essa energia da cor. Fantástico. E aí eu já quero puxar o gancho para você, Cris, porque eu acho que é muito interessante o aspecto da cura, que vai diretamente a essa questão do receber, né? É uma casa de afeto, uma casa de comunidade, para que as pessoas estejam, né? Que esse grupo de pessoas em afeto esteja. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu acho que essa é sempre a nossa missão, né? Juntar pessoas, reunir pessoas num contexto amoroso. E a cor, além de ter essa função de cura, ela também tem um calor, né? Você olha pelas paredes, tem gente que tem vontade de lamber essas paredes, tem gente que tem vontade de... Ai, que bom que você falou isso! Porque passa muito uma sensação disso. A cor, ela tem esse poder de deixar um quentinho, assim, de dar um acolhimento, né? E isso é muito importante na hora que você vai receber pessoas. Então, eu acho que uma das grandes coisas da cor é justamente esse poder de agregar, de acolher, de reunir. Paty, e quais cores que a gente pode encontrar aqui da nossa paleta? Essa paleta, além desse tom, né, do Bouquet Champagne, que ele desperta, ele é caloroso, a gente tem outros tons calorosos também, outros neutros, quentes, suaves, como areia fofa, que a gente imagina, né, você tomando um banho de sol, né, com aquele calorzinho no corpo, numa areia fofa. A gente tem o leite maltado, temos o colina, e a gente tem uma cor muito especial nessa paleta, que é o Meu Caminho, que depois a gente vai ver que tá lá na sala de entrada de vocês, que é a cor do ano de 2023. Ficou lindo o trabalho. Obrigada por ter escolhido essa cor para colocar aqui, num ambiente que é a porta de entrada também, né? Tá? Então a gente tem aí o nosso
a nossa coleção completa e remetendo sempre a um tom mais caloroso, a um aconchego e você se sente abraçado. E a gente está aqui falando, porque a gente não quer ir embora, a gente não gostou essa cozinha. Imagina se aparece um pouco. Compartilhar, assim, é isso. E fazer com que, através das coisas, a gente sinta uma experiência renovada. E compartilhar, né? Ter uma experiência compartilhada. Bom, falar em experiência compartilhada, eu queria chamar uma convidada, né? Super especial, nossa queridíssima Ana Vaz, para falar justamente sobre o tema. Eu sou Ana Vaz, sou designer têxtil e tenho um trabalho autoral com tramas manuais, mas também, paralelamente ao meu trabalho autoral, eu estou há alguns anos já atuando junto a grupos de comunidades, né? Principalmente comunidades rurais, que trabalham com o feito à mão. É uma coisa que o que eu vejo assim, que é mais importante, o que norteia, o que traz força, né, para essa construção que nos leva adiante, que traz a beleza e potência, é esse olhar assim, para o que já é, o que é próprio da região, né, daquele lugar, daquelas pessoas, aquele saber específico, né, daquela comunidade e dos ancestrais daqueles lugares, né. E dentro disso a gente vai resgatando, né, tingimentos com os vegetais, né, tem grupos que eu estou trabalhando atualmente, né, comunidades no Vale do Jequitinhonha principalmente, com esse resgate do tingimento vegetal, com as cascas de árvores, de plantas e recentemente uma nova coleção com as bordadeiras do curtume com o pigmento de terra, né, o pigmento mineral. Então, isso tudo, para quê, né, que a gente traz isso para um produto, para uma coleção? Para que eles possam ver, para que eles possam, para que seja um espelho, para que eles se vejam e para que o mundo se reconheça na riqueza, né, que é da nossa cultura, desse nosso lugar, desse nosso país. É um valor imenso, assim, né? Olá, estamos de volta, hoje num espaço incrível, né, Pousada Guinar, com dois convidados especialíssimos, Alex Rousset, né, e Carol Sugikawa, designer convidada da Semana Criativa, né. Estamos felicíssimos de ter vocês aqui conosco, né, e com Paty, né, nossa dupla especialíssima para esse projeto incrível para falar sobre cores. Né? E Alex, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, sou Alex Rousset, sou arquiteto, sou cenógrafo e estou envolvido aqui com a Semana Criativa desde 2019, quando a gente começou esse trabalho de pensar um pouco nessa visualidade do festival, né? Porque existe já uma identidade gráfica da Semana Criativa, mas a gente foi construindo também, buscando construir uma identidade espacial da Semana Criativa. E Carol, conta um pouco do seu trabalho, né? Bom, pessoal, obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Eu sou Carol Sugikawa, arquiteta e designer, tenho trabalhado com pesquisa de tendência e desenvolvimento de design de produto. É a minha linha de trabalho hoje. E trabalho com design autoral, falando sobre gênero e sobre minorias. Esse é o meu trabalho. Paty, me conta sobre a Paleta Origins, né? Como a Sharon tem pensado isso? Como esse estudo, na verdade, tem sido desenvolvido e quais são as influências? Tá certo, Ale. Nós temos 4 influências. A primeira delas é a vida híbrida. Vida híbrida, a gente sabe que depois, né, pós-pandemia, isso se intensificou. Na verdade, a pandemia foi só um gatilho para que isso se intensificasse mais. E como cada um está lidando com essa vida híbrida. A segunda é a fadiga tecnológica, que acaba sendo derivação dessa vida híbrida. A gente, só de saber que você tem, né, essa dualidade, né, são como se a gente tivesse duas vidas, como a gente trabalha esse equilíbrio dentro dessa fadiga tecnológica. A terceira influência está relacionada à nostalgia, mas é uma nostalgia que a gente não fica preso ao passado. É uma nostalgia que a gente se apropria
do que a gente teve de passado e como a gente se apropria disso, almejando o nosso futuro, né? E a quarta que a gente chamou de vamos lá é essa questão do otimismo, do que a gente espera, né, para o futuro, mas dentro de uma questão mais otimista, que eu acho que é muito peculiar nosso, principalmente do brasileiro. Bom, vou aproveitar esse gancho da quarta influência, né? Vamos lá e chamar a Carol. Carol, não tem como essa influência não falar de você, do seu processo criativo, do seu trabalho. E eu acho que o ano passado, né, a sua estreia aqui na semana foi muito importante, muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco desse processo criativo, né? Conta pra gente um pouco mais. Bom, incrível, eu adorei esse tema, né? Vamos lá, eu acho que é exatamente isso, meu trabalho fala exatamente disso. E é muito otimista, na verdade, meu trabalho, mas não é um otimista apático. Ele é um otimista que espera mudanças, que tem uma vontade de fazer alguma coisa pelo outro, porque meu trabalho está muito falando de uma condição, né, minha, e esperando mudar isso na vida das pessoas. E é exatamente isso, eu sinto essa vontade, esse desejo de mudança, e eu acho muito forte. Eu acho assim que talvez das quatro seja mais próxima de mim, essa vamos lá talvez seja mais próxima. É interessante como vamos lá, Carol, tem a ver com movimento, né? Acho que é muito interessante. Eu queria até pedir para você, Carol, para você falar um pouquinho do método Vértice para a gente. Bacana. O método Vértice, ele é um manifesto de design, onde eu desenho, ao invés de desenhar uma peça específica, eu desenho um método. Então, ele é um método que ele lê peças de design a princípio, ele começa lendo a poltrona Dona do Gaetano Peixe. Então, eu leio essa poltrona, né, através de um scanner, e esse volume 3D, ele é quebrado, né? Eu crio um novo ser a partir dessa poltrona. Quase um discurso de gênero, trabalhando uma questão de curvas e de retas, mas eu apresentei o ano passado aqui na Semana Tiradentes, essa poltrona, e às vezes as pessoas acham que o método Vértice é aquela poltrona, mas a poltrona ela é simplesmente um resultado desse método. Esse método ele pode ler um objeto de design, ele pode ler uma arquitetura, ele pode ler uma cidade. É disso que trata o método Vértice. Fantástico, bacana, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho falando de métodos, metodologias, e né, se você me permite, Alex, eu acho que a metodologia, né, que você traz para a gente nos seus trabalhos está muito ligada ao afeto, né? E eu acho que a influência nostalgia tem tudo a ver com isso, né? Sim. Esse resgate, né, de como contemporaneamente a gente consegue responder, né, a projetar espaços com afeto. Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo de trabalho, esse processo criativo de trabalho que é tão impactante e literalmente na semana a gente tem vivenciado cada vez mais. Assim, o meu processo de trabalho, ele busca isso, né? Eu entendo que o afeto, no caso, ele sempre depende de um outro, né? A gente não pode falar em afeto pensando num sozinho, né? Então a gente tem que sempre pensar no outro, e esse outro pode ser uma outra pessoa, pode ser um contexto onde você está inserindo seu trabalho, né? A gente tem que estar sempre atento a esses sinais, a essas influências que vão alimentar, de fato, o nosso processo e o nosso resultado. No nosso caso aqui da Semana Criativa, nessa edição especificamente, a gente fez o espaço da Casa Criativa e é muito interessante, assim, quando a gente começou lá no início do processo, porque a Casa Criativa é um espaço que acolhe, vamos dizer assim, é uma espécie de vitrine que acolhe o produto dos patrocinadores, produtos dos negócios locais, produtos dos designers, produtos dos artesãos. Então é um espaço de acolhimento. E aí, antes de ter ainda noção de que produtos e de que peças seriam essas, a gente começou a pensar nessa ambiência, nessa atmosfera desse espaço. Eu falei assim, gente, eu queria que esse espaço tivesse as cores da terra. Foi por isso que eu achei super coincidente com o nome da coleção da Sharon, né? Que é esse macro que é terra. E a minha ideia era trabalhar justamente ali, quem entrasse naquele espaço percebesse camadas de terra, né? E essas camadas, de alguma forma, elas estariam falando do que é de fato a Semana Criativa, porque a Semana Criativa é um trabalho, né, coletivo de várias camadas sobrepostas, né? Tem muitas frentes, muitas pessoas, muitos sujeitos envolvidos. A Semana Criativa só existe por causa dessa sobreposição de camadas, de vontades. Então, acho que tudo acabou se fundindo
nesse resultado que vocês puderam ver, né? Enfim. Bom, depois dessa aula sobre processos criativos que a gente queria horas e horas e horas mais, Paty, eu queria que você falasse um pouco mais, né, dentro da paleta As Origens, sobre essas cores, né, tão lindas que conseguimos acessar esses dias. As cores da paleta Origem, a gente tem um grupo de cores que está relacionado muito a essa questão do espírito livre, do otimismo, que é o canarinho, que é um tom de amarelo, muito similar ao que a gente tem aqui hoje, o apimentado, que é um vermelho alaranjado, e o brincadeira divertida, que é um amarelo esverdeado. Então essas cores dão esse tom aí mais de otimismo na paleta. A gente tem outros neutros, né, alguns tons de neutro, grupo de neutros, a gente tem um Feitiço da Noite, Uau. Que é um profundo, assim, tem um magnetismo diferente. Importante falar que essas cores, elas trabalham em conjunto para que tenha um equilíbrio entre uma vida de descanso e uma vida de atividade, entre a vida híbrida e a nossa vida, vamos dizer assim, a vida híbrida não, vou colocar como vida digital e a nossa vida... o nosso offline, ótimo. Quase nosso vida offline, de verdade, né? Isso. E também entre o passado e o futuro, que a gente colocou aqui. Então, essas cores são para... Na verdade, elas traduzem tudo isso. Muito, muito. Bom, a gente está falando tanto, né, de passado e presente, não tem como a gente não pensar numa reflexão sobre o tempo. Né? Acho que é um tempo em que a gente volta, inclusive, para a nossa infância, né? Para descobrir ou redescobrir coisas que a gente vai perdendo nessa nossa vida tão intensa. Né? E isso é uma ponte direta para o nosso próximo convidado, né? Que é o Nado Horman, do Teatro de Bonecos aqui de Tiradentes, que tem um trabalho incrível, né? Super emocional, e que, na realidade, tem uma costura muito interessante de trazer do passado, né? Uma possibilidade de desenhar o futuro. E aí eu queria chamá-lo. Vamos lá? Vamos lá com a gente. O teatro de bonecos move dentro das pessoas esse sentimento de busca do encontro com a sua própria memória, com a memória mais ancestral e que traz também esse adulto a voltar a ser criança e a criança a imaginar e viajar nesse universo que é o universo da arte, o universo do lúdico. Isso é o que a gente consegue fazer. Ale, você tinha ideia que o estudo de cores era impactado por tantas influências? Paty, eu não tinha ideia. E olha, como algo tão complexo, né, na realidade pode trazer resultados tão interessantes, tão multidisciplinares, né? Então, realmente, estão de parabéns. O que eu acho mais incrível é que quando a gente teve aí o depoimento, a presença dos nossos convidados, como isso casou, como isso linkou e juntou, aí, né, ficou uma mistura boa com as cores, com os temas, com as influências e com os direcionamentos. E eu queria muito, de coração, agradecer a você, sua disponibilidade, agradecer todo o nosso pessoal de produção, o pessoal da Sher Williams, os nossos clientes que estiveram com a gente, você que está aí assistindo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? A oportunidade é incrível em trazer conteúdo de uma forma tão generosa, né? Principalmente pensando, né? Processos que, como nós falamos, né, são tão complexos e ao mesmo tempo têm um impacto tão importante e positivo nos nossos projetos, né, em pensares e tudo mais. E principalmente esse gancho maravilhoso, né, sobre a nossa história. A gente falou de brasilidade, né, ouviu nossos parceiros, né, e isso trouxe para a gente ainda mais uma relação de pertencimento em saber sobre cor, né? Então, é isso, vamos pensar sempre em cores porque o benefício é incrível. Eu saio daqui com o coração aquecido, gente, muito bom. E queria te fazer um convite, né? Eu vou agora seguir o meu caminho para 2023. Queria convidar você para saber qual é o seu caminho para 2023, Ale. Não vou dar spoiler, vamos lá. Paty, de onde nasce a cor Meu Caminho? A cor Meu Caminho, Ale, ela foi eleita pela Sher Williams a cor do ano de 2023. Dentre as 40 paletas que compõem a coleção Terra, a gente elege uma que é a mais representativa de toda a coleção. E
A Meu Caminho ela veio da paleta essencial. Se a gente lembrar o que fala a paleta essencial, nós vamos falar muito da reconexão com o humano. A gente fala de alinhamento energético, a gente vai falar de um tom que traz a comunidade e o nosso espaço, o nosso entendimento dentro da comunidade. A gente vai falar de diversidade, a gente vai falar de inclusão e de equidade. Então, se a gente compara com a cor de 2022, qual o link para 2023? Em 2022, o nosso tom, muito impactado também, influenciado pela pandemia, foi o Neblina Perene, que ele é um verde acinzentado. Esse verde, ele trabalhava a parte do recomeço, do crescimento, né? Passamos a pandemia, vamos recomeçar. E aí a gente entendeu que ele estava ligado, né, à parte da natureza, porque a natureza trouxe, né, essa força para a gente conseguir recomeçar. Só que a gente percebeu que não é só a natureza, né? A gente também precisa do outro, a gente precisa do humano, a gente precisa desses laços, dessas conexões. Então, depois que a gente recomeçou, agora é a hora da gente reconectar com nossa comunidade, com o lado humano. É isso. É interessante, né? Porque é uma cor que tem uma voz coletiva muito forte. Sim, né? Sim. Vai trabalhar muito forte a comunidade, vai trabalhar o nosso espaço, o nosso entendimento dentro da comunidade. A gente fala que é um tom de cura não só para nossa casa como santuário, mas um tom de cura para todos. E é uma cor também que traz a questão da inclusão também, é muito forte. Sim, né? É por isso, né? Ela é uma cor aconchegante, acolhedora. Né? Cada um se acolhendo e até por isso o nome, né? Meu Caminho. Exatamente. Vamos então aqui seguir o meu caminho, o seu caminho, o nosso caminho. E eu vou convidar aí para a gente se aprofundar um pouco mais, outras pessoas a seguirem com a gente esse caminho também. Eu tenho a honra de trazer mais uma convidada, que é a Mari do Casoca, nossa parceira. Mari, conta um pouquinho pra gente o que é o Casoca. Bom, o Casoca é uma plataforma para arquitetos, decoradores e designers, então especificadores do mercado, encontrarem e escolherem os produtos que eles vão utilizar nos projetos. E a Sherwin Williams tem todo o leque, todas as cores lá, para facilitar o nosso trabalho. Então é muito prático, é uma ferramenta realmente que ajuda muito o dia a dia do profissional. Isso mesmo. Visitem porque eu acredito que vai ser muito importante para vocês. Facilita demais a vida. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho com a Mari, que é a nossa parceira, sobre a cor do ano, que é o Meu Caminho. Mari, conta pra gente como é que vai ser o meu caminho, né? O seu caminho, na verdade, em 2023. Bom, o que eu vou buscar para o ano que vem é ter mais equilíbrio assim na minha vida. Então, nesse ano, né, a gente teve muito uma retomada ali depois da pandemia. E para o ano que vem eu quero muito saber equilibrar as coisas, saber até escolher, né, o que faz mais sentido para a minha vida, para o meu propósito, para selecionar mesmo aquelas coisas que eu quero realmente fazer, as pessoas, né, que eu quero que estejam por perto. Ótimo. Só para a gente contextualizar, a cor Meu Caminho ela vai representar a nossa reconexão com o que é importante, a nossa reconexão com as pessoas. Lembrando que como ela faz parte da paleta essencial, a paleta essencial fala disso, fala de qual que é o nosso lugar agora pós-pandemia dentro da comunidade, dentro da sociedade, trabalhando inclusão, diversidade, equidade. Então acho que é muito isso. E é uma cor de cura, né? Porque a gente entende que para a gente poder estar bem, para a gente trazer o bem-estar, né? E para dar o bem-estar para as outras pessoas, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então essa cor é um tom de cura, é um tom caloroso, quente, aconchegante. E é isso que a gente espera para 2023, para poder proporcionar aí esses momentos de aconchego, de bem-estar e de cura. O meu caminho para 2023 é o caminho da tranquilidade. O meu caminho para 2023 é um caminho de esperança, para que depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos, a gente possa acreditar no mundo melhor. Meu caminho para 2023 é um caminho de novas experiências. Meu caminho para 2023 é o mesmo caminho de sempre, muito trabalho. O meu caminho para 2023 é a forma que a gente tem de resgatar o amor que está perdido nesses últimos anos aí. O meu caminho para 2023 é cores, leveza e passear, conhecer o mundo com o Joaquim.
Meu caminho para 2023 é que a gente viva um mundo onde as diferenças possam somar e não excluir. Eu espero que a gente consiga cada vez mais viver em universos diversos. É isso que eu espero.